estaremos aqui no Pode Vir, tudo bem? Sempre trazendo para vocês o que existe de melhor e confiável. Sempre falo para vocês: cuidado com as informações da internet, cuidado com tudo. Existem as verdades e existem as mentiras. Então, cuidado com tudo isso, gente. Aqui você pode confiar, porque todas as pessoas que eu trago são pessoas de confiança, competência e maravilhosas, lógico. Hoje traremos um assunto extremamente importante para a sua vida no contexto geral: saúde bucal. Gente, pensa que os dentes, eles só tem que ser bonito. Aí as pessoas tem gente que prefere arrancar o dente do que tratar. Tem gente que prefere fazer um monte de coisa. Gente, o dente, ele faz parte de você de uma forma tão absurda que você não tem noção disso. Para falar disso, eu só trouxe uma pessoa maravilhosa que é periodontista. Falei certo, doutora Tânia? Opa, claro. Porque conseguiu. Eu não vi o acento, gente. Estou falando sério. Eu falei, periodontia, Suzy. Não é periodontia, é periodontia. Eu falei, mas não tem acento. Então, você vê, olha, as coisinhas que nós aprendemos, graças a Deus. Estou aqui com a doutora Tânia Medrano Rota, que é periodontista, né? Excelente profissional. E tem esse carinho, gente, porque é um carinho. Você é humanizar. Porque uma doença na gengiva, colocando de uma forma bem simples para vocês entenderem, ela é horrível. E ela traz vários problemas para o teu corpo no contexto geral. Doutora Tânia, fiz algum comentário errado? Já corrige. Que prazer estar aqui com você. Eu que agradeço. Eu quero te agradecer muito a oportunidade, porque levar informação ao público é extremamente importante. Com certeza. Isso alegra muito meu coração, porque a odontologia, ela passa por diversas coisas, e beleza passa pela periodontia. Com certeza. Passa pela odontologia e a saúde, porque não existe beleza sem saúde. Então, muitas vezes a pessoa vem e fala, olha, eu quero colocar lentes de contato, porque eu tenho uma clínica que trabalha com uma equipe multidisciplinar, que trabalha com diversas coisas. Eu falo, perfeito, mas antes vamos dar uma olhada como está o alicerce da sua casa. Porque quando nós vamos construir uma casa, a gente precisa ver se o terreno está bem, né? Como é que está o alicerce. Senão você faz um lindo telhado, você reforma as paredes e daqui a pouco eles estão trincando todas. A periodontia é isso. É uma doença silenciosa, né? Que acontece à volta das raízes, não é na raiz do dente, mas é na estrutura que prende essa raiz. É no terreno que prende o pilar da tua casa. E isso precisa ser visto, precisa ser tratado e, como se diz, tem envolvimento em todo o corpo físico da pessoa. Agora, doutora Tânia, antes de entrarmos nesse assunto, nós gostaríamos de conhecer um pouquinho a doutora Tânia. Eba! Como que a doutora Tânia escolheu odontologia, periodontia, né? Como chegou nesse universo? Porque eu sei que, além de tudo, a doutora Tânia é escritora, já realizou vários livros. Gente, olha, só aqui nós temos 7 livros da doutora Tânia. Que são 8. 7, 8. E aqui, olha, gente, é um livro infantil. Que aqui tem, assim, a gengivite, a grande invasão. Então, são vários dentinhos, olha, para criança, né? São vários dentinhos aqui numa guerra terrível. Explica, olha só que bárbaro, entendeu? Isso é para criança, para ela entender a importância. Conta um pouquinho para nós do trabalho da doutora Tânia. O trabalho não foge da pessoa, né, Suzy? O trabalho é o nosso próprio reflexo. Uhum. E eu era muito jovem ainda, quando a minha mãe voltou aborrecida do consultório odontológico que ela tinha ido, porque o dentista tinha dito que ela estava com periodontite, né, que é a doença periodontal. E ela nunca ouviu falar sobre periodontite. E para evitar a periodontite, você tem que ensinar o paciente a usar corretamente o fio dental, a escova de dente. Se bem que tem alguns pacientes que têm uma propensão genética para a doença periodontal.
E eu venho de uma família extremamente simples e humilde. E meu pai sempre fez questão de guardar dinheiro para que nós fôssemos ao dentista. Por isso que eu tenho os meus dentes tão bons. Maravilhosos, por sinal, não? E escolheu bons dentistas. E eu vi a minha mãe, que tinha dentes lindos, chorando, porque o dentista falou que ela perderia os dentes. Ai, que judiação. Se ela não fosse um periodontista. Agora, você imagina, isso foi no início da década de 70. E era muito raro quem fizesse uma especialidade odontológica e trabalhasse bem com essa especialidade. E havia uma limitação de conhecimento sobre doença periodontal. E meu pai logo procurou o periodontista indicado pelo dentista, e o preço era exorbitante, muito além do que meu pai poderia pagar. E ao ver a minha mãe daquele jeito, chorando, ele pegou e vendeu o telefone, que naquela época tinha um valor alto, né? Nós ficamos sem telefone em casa para que ele pagasse o tratamento periodontal da minha mãe, que, aliás, está viva, está com 87 anos. Ai, que gracinha. E hoje sou eu que cuido do periodonto dela, porque ela perdeu um único dente nesse tratamento periodontal. Então, ao ver a minha mãe chorando e ver que havia sido falta de orientação do dentista que ela havia frequentado durante tantos anos e que ela confiava, ela pegou, nos ensinou desde pequenas, né, como usar o fio dental e a escova, e lá eu tomei uma decisão. Que se eu tivesse que escolher uma profissão, eu gostaria de ser dentista e periodontista, porque eu não queria ver ninguém chorando na minha cadeira por falta de informação. Tânia, conta para nós agora a importância de ter a saúde bucal, o fio dental, a escovação e o que uma doença pode acarretar no corpo no contexto geral, que são várias coisas, né? Suzy, que pergunta importante que você fez. Então, eu peço para os seus ouvintes abrirem bem os ouvidos nesse momento. Ouvidos, prestem atenção. Olhem para a doutora Tânia, que ela aparecerá para vocês. Prestem atenção. Porque hoje eu trabalho bastante com uma odontologia integral. Porque não se trata só da periodontia. A periodontia é uma inflamação que começa na gengiva, com sangramento gengival. Então, se você está me ouvindo e você usa fio dental ou, eventualmente, sua gengiva sangra, é o primeiro sinal que você tem uma gengivite, que vai caminhar para uma periodontite, que significa o agravamento dessa inflamação, que vai destruir o osso em volta dos dentes. Isso, por si só, já é muito grave e, normalmente, indolor. A gente só percebe que está com essa doença porque a gengiva sangra. Nossa, então é sem dor nenhuma. É sem dor nenhuma. Quando você tem dor, é porque você já perdeu muito daquele osso que está em volta da raiz e começa a inchar a gengiva e sair pus, né? Substância purulenta por baixo da gengiva. E aí essas bactérias, elas jogam toxinas. Vamos parar e pensar, Suzy? A comida que você come passa pela boca. A água que você se nutre, que às vezes toma tanto cuidado em pegar uma água filtrada, uma água mineral, de boa qualidade, passa pela boca. Verdade. E normalmente as pessoas têm gengivite ou periodontite, que são focos de bactérias que a gente chama anaeróbicas, que são bactérias perigosíssimas para o corpo. E a comida está passando por ali. Além disso, essas bactérias, ou até mesmo as toxinas, o veneninho da bactéria, pode cair dentro da corrente sanguínea. É porque quando sangra, quando está com isso, os vasos sanguíneos estão muito fragilizados. Da mesma forma que sai o sangue, entra a bactéria ou entra a toxina bacteriana. Se entrar bactéria, ela vai fazer uma longa viagem. Eu brinco com as crianças, dizendo que ela vai pelos corredores sanguíneos. E ela pode se alojar na válvula do coração, dando uma endocardite bacteriana subaguda que é tão grave. Dando o quê, doutora? Uma Traduz isso para nós. endocardite é quando a bactéria se aloja na válvula do coração. Olha, Isso que loucura. mesmo, Suzy. A pessoa tem que controlar com antibiótico terapia o resto da vida. Então ela pode ter um infarto achando que pode ser uma coisa e é um dente, colocamos assim. É comum vocês verem na internet infecções bucais causarem óbito de alguns pacientes. Mas isso é em caso assim extremo, porque normalmente essas bactérias viajam pelo corpo, se instalam ou em válvula do coração, ou em articulações do corpo, dando febre reumática, né? E podem causar
placas que a gente chama placas de coágulos que se deslocando podem gerar até assim obstrução de pequenos vasos, dando um AVC ou qualquer coisa do gênero. Então, assim, esse é um dos aspectos onde a bactéria na boca pode gerar graves problemas bucais. Mas vamos além? Você quer o desafio um pouquinho maior? Sim, com certeza. Existem problemas físicos, sistêmicos, por exemplo, a diabetes. Tá? Que é comum, a pessoa come muito doce, no longo da vida acaba desenvolvendo uma diabetes. A diabetes piora a doença periodontal na boca. E a doença periodontal na boca piora a diabetes. Então, você imagina que um diabético, ele tem uma tendência a ter agravamento de uma doença periodontal, muitas vezes nunca diagnosticada, e esse agravamento não ajuda a equilibrar o processo da diabetes. Meu Deus, um complica o outro. É como se fosse uma via de duas mãos, né? A doença periodontal complica a diabetes e a diabetes complica a doença periodontal. E outros processos sistêmicos. Eu vou dizer o que anda acontecendo muito hoje em dia. Mulheres, pré-menopausa ou menopausa. Existe uma grande transformação hormonal. Sim, você concorda com certeza, comigo, Suzy? com certeza. Né? Eu com já certeza. passei por isso, eu já estou numa idade que eu já passei. certeza. Então, esse desequilíbrio hormonal, principalmente do estrogênio e do estrógeno, né, faz com que a gente tenha um ressecamento da boca, porque a saliva começa a diminuir. E ela vai diminuindo tão gradualmente que a pessoa nem percebe, vai se adaptando. Igual o sapo quando cai na água fria, né? Que você liga o fogo e ela vai se adaptando, se adaptando. Ótimo. E a pessoa, se ela não perder 50% da saliva da boca, ela não vai nem perceber que ela está perdendo saliva. E uma vez que ela perde saliva, ela aumenta o risco dela ter uma gastrite. Porque a saliva que a gente engole dilui o suco gástrico. Aumenta o mau hálito. As consequências, né? As consequências. Aumenta o mau hálito. Aumenta muito a chance de ter cárie, de ter viroses na boca. Sabe aquela quebradinha que daqui no canto do lábio é chamado queilite angular? Sabe quando o cantinho do lábio fica com aquelas irritações? Sei. São fungos que se instalam aí por alteração também salivar. Então, assim, a boca hoje é uma porta de entrada e ela não é isolada do corpo. Com certeza. Então, Suzy, ela faz parte do corpo. Tudo o que acontece no corpo se manifesta na boca. E tudo que se manifesta na boca complica situações físicas. Hoje, o olhar do dentista tem que ser sistêmico. Uma conversa muito franca com o seu paciente, atendendo esse paciente com muito carinho, porque é tão íntimo, né? Lidar com a boca, com certeza. Mexe com questões emocionais. Nossa, muito. Então, esse acolhimento, saber que a gente está lidando contra o ser humano, ouvir o que está acontecendo com ele, os remédios sistêmicos que hoje afetam muito a glândula salivar, afetam a saúde bucal. E eu não vou nem abrir para vocês que hoje existem consequências de remédios que levam ao perigo de perda óssea séria na boca. Então, há necessidade de ver o ritmo de vida, como o paciente está e fazer todo esse controle. Respondi sua pergunta. Era muito extensa, né? Não é. São esclarecimentos que todos nós precisamos. Porque é interessante que é uma forma tão simples de evitar grandes problemas que é uma escovação correta. Não só. Escovação e fio dental. E N coisas. Eu diria que, assim, até há 20 anos atrás, né, eu trabalhei muito com os meus pacientes, que ainda são meus pacientes, né? Eu sou formada há 40 anos. Certo. Ensinando a escovar, ensinando a passar fio dental para evitar a doença periodontal. Mas hoje, como nós temos um grande número de pacientes que a gente chama polifármacos, o que é isso? Você pergunta, está tomando algum remédio? A pessoa abre um monte de remédios, um leque, ansiolíticos, antidepressivos, remédios, afetam. Sim, remédios para emagrecimento que hoje estão sendo muito comum. Todos eles afetam a boca, apesar do paciente escovar muito bem os dentes.
Então, hoje nós vivemos um momento social, né, assim, onde o estresse está muito intenso. Todo mundo acaba tomando um remedinho para dormir e não imagina que aquele remedinho para dormir, aquele ansiolítico, está afetando a sua glândula salivar. Né? Ou então acaba comendo demais, vai ficando um pouco mais obeso e acaba virando o que a gente chama de um roncador, um respirador bucal. E esse respirador bucal pode ter um refluxo gastroesofágico e a boca mais seca. Vai acabar desenvolvendo cárie, vai acabar desenvolvendo um esmalte de dente mais poroso por outros motivos. E são bocas limpas. Ou apertam o dente, rangem o dente, fazendo microtrincas nos dentes. Quem não tem sensibilidade hoje quando toma uma água fria ou quando vai tomar um sorvete, isso é patológico. E aí, é patológico? É patológico, isso é uma doença. A pessoa vai, usa uma pasta de dente dessensibilizante, mascarando o quadro. O que significa? Está com dor de cabeça? Toma um analgésico. Não vê a causa. E não cuida da causa. E a causa, muitas vezes, é o apertamento, o bruxismo, pelo ritmo de vida que a pessoa leva. Vocês prestaram atenção no que a doutora Tânia disse agora, gente? A sensibilidade nos dentes, aquela dorzinha, repetirei, que tu sente na hora ou que tu toma um sorvete, que tu morde o sorvete, ou que tu toma aquela água gelada, dá aquela dorzinha, isso é patológico. O que significa? É uma doença. Não mascare, vá no dentista, veja o que é isso, pelo amor de Deus, para que tu não tenhas um problema mais sério. Ela explicou, eu estou repetindo. Preste atenção. O teu filho, criança, preste atenção nisso. Além de ensinar, escovar os dentes, né? Como disse o livrinho aqui da doutora, está numa guerra danada para explicar isso. Vocês não têm noção. Né? E assim, o que é mais interessante, Suzy, é que está mudando a faixa etária que tem esse tipo de problema. Nós estamos com muitos jovens que, quando abrem a boca, têm desgastes severos pelo bruxismo e pelo apertamento. Você sabe qual é o nome disso? Não. Síndrome do envelhecimento precoce bucal. Síndrome do envelhecimento precoce bucal em jovens. Em jovens. Então, a faixa etária, mais ou menos, doutora, esses jovens. Você pode pegar jovens hoje com 20 anos, 25 anos, com uma boca de 60. Porque está desgastando o dente, fazendo microtrincas que ele não percebe. E ele nem percebe. Ele não percebe. Atletas fazem muito isso. Doutora Tânia, tem algum sintoma que o jovem pode detectar para identificar esse tipo de problema que ele tem? Não tem. Ou tem? A gente precisa lembrar de uma coisa, né? Dor varia muito de pessoa para pessoa. Sim, sim. Tem gente que com pequenas coisas sente um desconforto incrível. As mulheres que dão à luz, por exemplo, umas vão muito bem, outras morrem, né? Exato. De dor na hora de passar por um parto. Sim. A mesma coisa é a boca. É um linear de tolerância à dor que cada um tem. Então, tem pessoas que já no início desse desgaste começam a sentir muito desconforto ao frio, ao ar-condicionado ligado, né? Só de respirar já começam a sentir. Existem outras que têm desgastes avançados e não sentem, e chegam até a precisar de tratamento de canal e nunca sentiram dor. E quando a gente olha o sorriso da pessoa, a gente que já tem um olhar acurado para isso, já consegue perceber, você começa a ver os desgastes acelerados que não eram para estar ali naquela idade. E aí você fazendo exames mais acurados, né, microfotografias que a gente bate no consultório, radiografias, às vezes acompanhado de tomografias, você já percebe calcificação do canal, mesmo a pessoa não tendo dor. Isso é um envelhecimento. Sabe a pessoa que sofre maus tratos e vai envelhecendo biologicamente antes? São os maus tratos da boca por apertamento. Gente, a doutora Tânia tem que voltar aqui mais algumas vezes. Porque, olha, passa muito rápido e eu tenho algumas perguntas ainda. Agora, doutora Tânia, bom, maravilhosa todos os seus esclarecimentos. Agora, gente, a doutora Tânia não parou ainda com os livros, ou melhor, né? Ela aprimora
né? E eu tenho o prazer aqui de ter o boneco do último livro. Não foi lançado ainda. Olha o privilégio para com vocês, né? Que a doutora Tânia trouxe humanodontia, o poder da comunicação na odontologia. Explica para nós o que é esse livro maravilhoso. O nome já diz, né, Suzy? É tratar com humanidade as pessoas, a equipe à sua volta, escutar a pessoa que está à sua frente. Né? Muitas pessoas às vezes choram comigo no meu escritório à medida que eu vou conversando, acolher a dor do outro e tratar com humanidade, que é uma coisa que todos nós não devemos esquecer que nós somos humanos, nós somos seres humanos. E eu conto nesse livro algumas histórias do que eu aprendi com os meus pacientes, que aliás, Suzy, eu não gosto de chamar de paciente. Você sabe como eu gosto de chamá-los? Clientes. Porque eu ouvi uma vez de um consultor uma história, posso contar? Lógico. Uma história super interessante. Por favor. Ele falou para mim que a palavra cliente vem de clientela da antiga Roma. Olha! Né? Que eram os escravos que eram libertados por algumas famílias e viraram uma nova casta. Que eles eram protegidos dessa família, passavam a ser integrantes da família e eram chamados de clientela, clientes. Sim. E eles defendiam o senhor da casa. Eles gostavam do senhor da casa. Ninguém podia falar mal. E se eles vissem que algo não estava funcionando, eles iam e falavam a verdade. E os meus clientes, né, eles são clientes, não são pacientes, porque paciente é passivo. Cliente é aquele que conversa, que torce por você, que quando vê que algo não está indo bem, fala, olha, doutora Tânia, eu não sei, desmarcaram de última hora para mim, eu me senti desconfortável, eu vou verificar e procurar corrigir as coisas para que as coisas sejam de melhor forma, transitem de melhor forma no consultório. Certo. Então, eu conto histórias de clientes que viraram amigos, de pacientes que viraram clientes e clientes amigos. E eu aprendi muito. Eu imagino. Muito. Meu pai, ele faleceu com 90 anos. Ele dizia que ele ia morrer aprendendo. E é uma verdade. Todos os dias nós aprendemos algo. Né? E eu me sinto privilegiada de ter pessoas com que eu possa evoluir e aprender próximas. E com certeza tu é uma delas, Tânia. Foi um imenso prazer tê-la conhecido e ver o cuidado que você realmente trata os seus clientes. Posso só colocar uma outra coisa? Pode. Um dos princípios da humanodontia é a alegria. As pessoas que riem e que procuram encarar os seus problemas de uma forma mais leve, Suzy, elas têm menos tendência a apertar os dentes. Verdade. Problemas todo mundo tem. Né? Mas vamos ter fé, vamos ter coragem, vamos olhar que esse céu está azul, vamos acreditar. A possibilidade de acordar já é uma maravilha. Já é uma bênção, né? Divina. Com certeza, com Então, certeza. é isso que eu queria deixar como recado final. A saúde, ela também depende de um estado de espírito. Quando nós estamos bem conosco mesmo, nós procuramos ajuda para aquilo que precisa ser acertado. E nós temos uma possibilidade muito grande de vivermos em paz e em saúde. Não percamos isso. Com certeza, de forma alguma. Tânia, me dá licença de tirar o doutora. Tânia. Eu agradeço demais a tua presença. Contamos contigo de novo aqui, Claro, com certeza, para prazer. esclarecer outras tantas dúvidas. Né? E obrigada, Tânia. Muito sucesso, não só com esse livro, mas na vida. Eu espero não ter falado demais, né, Não, Suzy? Não ter imagina. aborrecido as pessoas. Mas Imagina. muito querida do meu coração. Obrigada Eu que novamente pela agradeço. oportunidade. Eu que agradeço, Muito obrigada. sinceramente. Obrigada a todo o público. Imagina. Gente, eu não sei nem o que falar. Falando sério. Porque é tão importante para a vida, né, você estar bem, você ser do bem, desejar o bem. E você só consegue desejar o bem quando você está legal contigo mesmo. E a saúde nossa, ela é um caminho para isso. Porque quando você não está legal, uma gripe às vezes te derruba, você fica toda amuada, toda derrubada. Imagine o resto. Então hoje a doutora Tânia tirou o tempo dela para vir aqui esclarecer um pouquinho para nós. Escute,
lembre o que ela falou. Volta lá um pouquinho, escuta tudo de novo e veja o quanto você pode prevenir para que você não tenha sérios problemas. Escute, veja, lembre do sangramento da gengiva, da escovação, da diabetes. Escuta e procura o dentista. Ah, Suzy, mas eu não tenho dor. O check-up não é só para o corpo. A boca faz parte do corpo. Exatamente. A boca faz parte do corpo. Seus dentes fazem parte disso. Lembre deles. Gente, adoro vocês. Até a próxima e tudo de bom.